Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Assim Facilita. Estamos de volta com conteúdo novo e exclusivo para vocês. Antes de mais nada, agora ficou muito fácil contribuir com o nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Pix. Dessa forma, vocês poderão contribuir com valores a partir de 1 centavo. Se esse conteúdo for de proveito para você, se te ajudar, se tirou alguma dúvida, faça da gratidão um exercício, faça da gratidão um atributo comum na nossa sociedade. Outra coisa que vocês podem fazer para nos ajudar muito é deixando um like, comentários, sugestões e, acima de tudo, se inscrevendo no canal. Bom, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo de hoje. A superfície quadrada da figura tem 3,2 mm de lado e está imersa em um campo elétrico uniforme de módulo E igual 1.800 newtons por coulomb e com linhas de campo fazendo um ângulo de 35 graus com a normal, como mostra a figura. Tome essa normal como apontando para fora, como se a superfície fosse a tampa de uma caixa. Calcule o fluxo elétrico através da superfície. Neste problema, temos uma superfície quadrada que está mergulhada num campo elétrico uniforme. Tendo em vista que a direção do campo forma, com uma dada direção perpendicular à superfície, um ângulo θ, vamos determinar o fluxo elétrico através da superfície. É comum o aluno ouvir o termo fluxo elétrico e se sentir um pouco intimidado. Por essa razão, vamos fazer algumas considerações iniciais. A primeira é que o fluxo elétrico é um número, e este número está associado à quantidade de campo elétrico interceptado por uma superfície. Algumas grandezas físicas são facilmente interpretadas quando analisamos as unidades vinculadas às medidas que são realizadas. Por exemplo, a velocidade pode ser medida em termos de metros por segundo, ou seja, o deslocamento do ponto material por unidade de tempo. O próprio campo elétrico pode ser medido em termos de newtons por coulomb, ou seja, força que pode ser aplicada por unidade de carga. O fluxo elétrico é uma grandeza escalar, e sua unidade é newtons vezes metro quadrado por coulomb. Se analisarmos a unidade, teremos alguma dificuldade para produzir uma intuição assertiva acerca do conceito. Assim, o que vai ajudar de fato é aceitar que o fluxo elétrico é um número que está associado à quantidade de campo elétrico interceptado por uma superfície. Ou seja, quanto maior este número, maior a quantidade de campo elétrico que está sendo interceptado por uma dada superfície. Por definição, o fluxo elétrico φ é igual à integral do produto escalar formado entre o vetor de campo elétrico e o vetor infinitesimal de área. Para compreender melhor esta integral, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir a superfície do problema em infinitas partes, e cada uma dessas partes nós chamaremos de infinitesimal de área dA. No primeiro esquema, dA foi representado como se estivéssemos vendo a sua superfície a partir de cima. Já no segundo esquema, não somos capazes de ver a superfície de dA, porque dA foi convenientemente posicionado de forma que a sua superfície ficasse perpendicular à tela. dA possui uma área infinitesimal, e por conveniência, nós vamos associar a esta área infinitesimal um vetor infinitesimal de área, ao qual chamaremos de dA. A direção do vetor dA é perpendicular à superfície da área infinitesimal. Já o comprimento do vetor é numericamente igual à extensão da área infinitesimal. O enunciado orienta para considerarmos a superfície original como se fosse a tampa de uma caixa. Assim, a tampa e a caixa formariam uma superfície fechada. Nessas condições, o sentido do vetor dA é de baixo para cima,
porque apontará sempre para fora da superfície fechada. Como em cada ponto da superfície original é possível associar um vetor de campo elétrico, associaremos um vetor de campo elétrico a cada infinitesimal de área dA. A direção, sentido e comprimento do vetor de campo elétrico concordarão com o que é proposto no enunciado. E o vetor de campo elétrico poderá ser decomposto em suas componentes no eixo y e no eixo x. Como dito anteriormente, o fluxo elétrico φ é igual à integral do produto escalar entre o vetor de campo elétrico e o vetor de área infinitesimal dA. Podemos compreender que o fluxo elétrico φ é a somatória de todos os produtos escalares possíveis para a superfície indicada no problema. Agora, vamos desenvolver a integral para que possamos encontrar uma equação que possa nos fornecer o fluxo elétrico procurado. Na primeira linha, o vetor de campo elétrico foi reescrito em termos de suas componentes. O vetor infinitesimal de área dA possui componente apenas no eixo y, portanto, apenas esta componente foi representada na primeira linha. Da primeira linha para a segunda, as componentes foram expressas em termos de vetores unitários. Para expressar a componente em termos do vetor unitário, basta pegar o módulo da componente, que no caso do vetor EX vale EX, e multiplicar pelo vetor unitário associado ao esquema. No esquema representado na tela, a componente de campo elétrico no eixo x vai da direita para a esquerda. Se convencionarmos que este é o sentido negativo do eixo x, o vetor unitário estará acompanhado por um sinal negativo. No caso, o vetor unitário será i, porque i está associado geralmente ao eixo x. No esquema, a componente do campo elétrico no eixo y vai de cima para baixo. Se convencionarmos novamente que este é o sentido negativo do eixo y, o sinal que acompanhará o vetor unitário será negativo. O vetor unitário será representado por j, porque j é o vetor que se associa ao eixo y. A componente do vetor infinitesimal de área em y vai de baixo para cima. No referenciamento que fizemos, este é o sentido positivo do eixo y. Portanto, o vetor unitário estará acompanhado por um sinal positivo. No caso, o vetor unitário é o j, porque este é o vetor unitário associado ao eixo y. Para que possamos desenvolver a segunda linha, teremos que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Isso foi feito e o resultado obtido está na terceira linha. Da terceira para a quarta linha, apenas os sinais de menos que foram reposicionados. Já da quarta para a quinta linha, os vetores unitários é que foram reposicionados. Na quinta linha, temos i escalar j e j escalar j. Vamos começar fazendo i escalar j. O resultado disso é módulo de i vezes módulo de j vezes cosseno do ângulo formado entre i e j. I está relacionado ao eixo x. J está relacionado ao eixo y. O ângulo aqui formado vale 90 graus. O módulo de i vale 1 e o módulo de j vale 1, porque ambos são vetores unitários. Logo, 1 vezes 1 vezes cosseno de 90 graus, que vale 0, é igual a 0. J escalar j é igual a 1 vezes 1 vezes cosseno de 0 graus, porque 0 graus é o ângulo formado entre j e j. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Como i escalar j é igual a 0, o produto da esquerda desaparece. Como j escalar j é igual a 1, o produto da direita
permanece. Assim, o fluxo elétrico φ é igual à integral de menos EY vezes dA. Menos EY é uma constante, portanto, sai da integral. Temos então que o fluxo elétrico φ é igual a menos EY vezes integral de dA. Sabemos que a integral de dA vale A. Portanto, a equação que nos fornecerá o fluxo elétrico é igual a menos EY vezes A. Agora que temos a equação que descreve o fluxo elétrico, precisamos encontrar o valor numérico para EY. EY é a componente do vetor de campo elétrico no eixo Y, obviamente. Então, precisamos encontrar o comprimento desta componente. O enunciado fornece o ângulo θ que eu coloquei aqui em vermelho. Ângulos opostos por um vértice têm a mesma medida. Se aqui vale θ, aqui vale θ também. Assim, para encontrarmos o comprimento de EY, basta fazer cosseno de θ vezes o módulo do campo elétrico, tendo em vista que aqui temos um triângulo retângulo e que EY é o cateto adjacente em relação ao ângulo θ. Reescrevendo a equação, temos que o fluxo elétrico φ é igual a menos cosseno de θ vezes o módulo do campo elétrico vezes a área da superfície do enunciado. A área do enunciado é um quadrado cujo lado vale 3,2 milímetros. Vamos passar 3,2 milímetros para metros. Basta trocar o primeiro m da unidade por 10 elevado a menos 3. Então, temos que 3,2 milímetros equivalem a 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Sabemos que a área do quadrado é igual ao lado vezes o lado. Então, teremos 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. θ é fornecido no problema e vale 35 graus. O módulo de campo elétrico também é fornecido no enunciado e vale 1.800 newtons por coulomb. Resolvendo as operações matemáticas, chegamos que o fluxo elétrico procurado vale menos 0,015 newtons vezes metro quadrado por coulomb. Galera, encerramos aqui mais um conteúdo e eu espero que tenha sido bastante proveitoso a todos vocês. E agora temos uma novidade. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram. Temos material de apoio, novidades, bastidores, enfim, informações que vocês podem gostar. Agora no YouTube, vocês podem deixar também um like, comentários, sugestões e se inscrever no canal. Vai ser de muita ajuda. E também não se esqueçam de compartilhar com os colegas de sala, porque a sua dúvida pode ser a do seu colega também. Mais uma vez, espero que tenha sido tudo muito proveitoso. Vamos ficando por aqui, um abraço e espero vocês no próximo vídeo.